Graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Cavion. Estamos diariamente fazendo a leitura do devocional Café com Deus Pai. Autor, Júnior Rostirola. Ore ao Senhor, fale com Ele. Mas dessa vez, ore não por você, ore por outra pessoa. Ore por aquela pessoa que muitas vezes ela não dá um bom testemunho de Jesus. Muitas vezes essa pessoa nega o Senhor, assim como Pedro negou 3 vezes, assim como Paulo, apóstolo Paulo, que era um perseguidor, perseguia os cristãos, ele negava Jesus. E hoje se ouve falar muito de Paulo, o apóstolo Paulo, aquele a quem ele entregou a vida a Jesus, aquele a quem sofreu por amor a Jesus. O dia que ele conheceu a Jesus, ele entregou a sua vida a ele e ele foi transformado. Ele nunca mais foi o mesmo. Amém? Influencie positivamente. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouvia dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Gálatas capítulo 1, versos 22 e 23. Você já parou para pensar que sua reputação muitas vezes chega antes mesmo dos seus próprios passos? Enquanto você precisa de pés para andar, seu testemunho, por outro lado, não requer sua presença física. É possível que você tenha sido mencionado por outras pessoas, muito antes de ser encontrado pessoalmente. Um exemplo disso é a situação de Paulo, cujo testemunho o precedia. Antes mesmo de sua chegada, sua reputação como perseguidor implacável era conhecida, como evidenciado quando Ananias hesitou em visitá-lo, logo após sua conversão. Assim como Paulo, cuja conversão gerou um impacto que ultrapassou seus próprios pés. Nosso testemunho pode criar um legado de alcance muito além de nossa presença física. Recordo da minha infância, na qual minha família era mais conhecida pelo testemunho negativo de meu pai como o homem bêbado da rua de que por quem realmente éramos. Hoje, ao refletir sobre a transformação que Deus operou em minha vida, percebo como é possível mudar nosso testemunho e construir um legado positivo. O impacto que tenho gerado em meus filhos e esposa é completamente diferente da realidade que vivi com meu pai. Saiba que suas atitudes e decisões têm o poder de influenciar positivamente pessoas e ambientes, de modo que sua mudança pessoal também inspira outros a mudarem, independentemente de como foi seu passado ou pelo que você era conhecido. Saiba que em Cristo você tem a oportunidade de recomeçar e de construir um lindo testemunho, que além de honrar a Deus Pai, abençoará você e todos que estiverem ao seu redor. Suas escolhas terão influência e ecoarão nas gerações futuras. 66 de 365 dias. Leitura bíblica, Salmo 22. Palavra-chave, testemunho. Faça o seu devocional. Se inspire na palavra do Senhor. Versículo do dia. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contando que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, verso 28. Tem uma versão na NVI que diz: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele era um pregador simples, que falava sua mensagem para ser entendido. Ele era um poderoso pregador, ele pregou o Evangelho como um testemunho para eles se o recebessem, mas como testemunho contra eles, se o rejeitarem. Ele era um pregador lucrativo, um que visava informar seus julgamentos e reformar seus corações e vida. Ele era um pregador doloroso, muito diligente em seu trabalho. Ele era um pregador fiel. Ele não reteve as reprovações quando necessário, nem reteve a pregação da cruz. Ele era um pregador evangélico verdadeiramente cristão. Ele não pregou noções ou assuntos duvidosos.
nem assuntos de Estado ou de governo civil, mas ele pregou fé e arrependimento. O apóstolo Paulo, ele dizia que ele não tinha a vida dele por valorosa, que ele não era dele. Minha vida e meu ser são do Senhor. Ele exige que os empregue em seu serviço. Eu ajo sob a direção e não estou preocupado com o assunto. Quando o apóstolo Paulo aprendeu que a vida não era dele, quando ele deixou o egoísmo dele de lado, quando ele aprendeu a adorar a Jesus, quando ele aprendeu que as nossas lutas, as nossas dificuldades aqui nessa terra são passageiras, ele aprendeu um dos maiores mandamentos, que foi amar o próximo dele como a si mesmo. Mesmo diante das lutas, mesmo diante de perseguições, de naufrágios, de açoitamentos, ele fez tudo por amor a Deus. O sofrimento para ele era como um troféu. Hoje em dia, quando sofremos, quando nos sentimos injustiçados, nós vamos e choramos aos pés do Senhor. Quantas vezes Paulo foi injustiçado, mas em tudo ele deu glórias a Deus. Tem um versículo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24. Vocês não sabem que em todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Este versículo ele nos lembra da importância de correr a corrida da vida, com propósito e determinação. Devemos nos esforçar para que nós ganhamos o prêmio da incorruptível glória oferecida pela mão de Cristo aos justos que persistirem até o desenlace final. Somos os atletas de Cristo, amado. Sim, nós estamos numa corrida a qual somente um ganhará o prêmio. Somos filhos de Deus, do Deus Altíssimo. E nós não devemos desistir, mas sim estar correndo avante. Nunca olhar para os lados, não desanimarmos, mas vivermos diante do nosso Senhor Jesus. Vivemos para a glória dele, porque foi para isso que ele nos fez, para vivermos para a glória dele. Irmãos, peça para o Senhor que você venha ser um testemunho vivo da glória dele neste mundo. Devemos estar centrados nas coisas de Deus, não nas coisas deste mundo, naquilo que é prazeroso, naquilo que muitas vezes enriquece a nossa alma, mas não enriquece o nosso espírito. Nós precisamos nos enriquecer da palavra do Senhor, da palavra viva, da palavra que é eficaz. Amém? Finalizamos o nosso devocional Café com Deus Pai. Deus abençoe e até a próxima. Audiobook Surpreendidos pelo Reino.